Pessoal, então hoje a gente vai começar a estudar a gravitação universal, que é a gravidade que rege o universo. Então, pessoal, desde antes de Cristo, a gente era defendido que a Terra girava ao redor do Sol. Mas o que ficou mesmo defendido foi o geocentrismo, que principalmente por causa da igreja, era defendido que a gente era o centro do universo e tudo girava ao redor da gente. E essa ideia, que foi principalmente defendida por Ptolomeu, ficou por 15 séculos sendo aceita, né? E quem falasse ao contrário era queimado. Giordano Bruno foi queimado. Galileu, ele escreveu uma obra defendendo o heliocentrismo e foi obrigado a falar que estava errada a obra. Até que Copérnico, no ano da morte dele, ele publicou a obra das revoluções dos corpos celestes. E nessa obra ele defendeu o heliocentrismo e falou por que o geocentrismo estava errado. Então, a partir disso, começaram a se desenvolver ideias em cima disso, até que veio Kepler e desenvolveu as 3 leis que regem o movimento dos corpos celestes. Então, Kepler, primeiro ele fez a lei das órbitas, ou seja, os planetas giram ao redor do Sol em uma órbita elíptica. Elipse nada mais é do que uma circunferência achatada. Então, a elipse tem 2 focos. Em um dos focos vai estar o Sol e o planeta vai girar ao redor dele. Então, se por acaso a gente tirar esse achatamento dessa esfera e transformá-la numa esfera novamente, os focos vão estar bem no centro dela. Então, a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, os planetas giram ao redor do Sol em uma órbita elíptica, com o Sol em um dos focos dele. A segunda lei é a lei dos períodos. A lei das áreas. Ou a linha que liga o centro da estrela ao centro do planeta, ela percorre áreas iguais em tempos iguais. Então, por exemplo, se essa área 1 é igual a essa área 2, ela vai percorrer essa área em tempos iguais. Então quer dizer que a velocidade de um planeta ao redor do Sol não é constante. Porque se a gente for ver o arco da área 1, é maior do que o arco da área 2. Então quando o planeta está próximo da estrela, ele está mais rápido do que quando ele está distante. Quando o planeta está próximo da estrela, a gente chama isso de periélio. E quando está longe, a gente chama de afélio. E a terceira lei de Kepler é chamada de lei dos períodos, ou seja, o período que o planeta demora para percorrer a volta completa ao redor da estrela ao quadrado, dividido pela distância dele à estrela ao cubo, é igual a uma constante. Essa constante, ela depende unicamente da massa da estrela. Então, todos os planetas, se a gente pegar o período dele e dividir pela distância, vai ter que dar igual a essa constante. Então, Kepler, ele não seria capaz de desenvolver essas leis se não fosse por causa das anotações de um cara chamado Tycho Brahe. Ele tinha o melhor olho que a gente conhece até hoje em dia, então as anotações dele eram muito precisas. Então isso foi isso que possibilitou Kepler desenvolver essas 3 leis do movimento dos corpos no nosso sistema solar. E hoje a gente bem sabe que o Sol está no centro do sistema solar e a gente é só mais um planeta girando ao redor dele. Pessoal, tudo bem? Sim.